Houve pecado? Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez, hoje para darmos continuidade ao estudo do livro de Jó, hoje o capítulo 4. Mas antes eu quero fazer 3 pedidos para você. O primeiro é que você não apenas ouça, mas compartilhe esse estudo com seus amigos, com seus próximos, para que outras pessoas também possam ser abençoadas através desse estudo. E o segundo pedido é que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E através desse estudo você conseguirá completar aí, então o propósito de ler a Bíblia toda em um ano. Então o desejo do nosso coração é que você venha ler e conseguir esse objetivo, ler a Bíblia toda no espaço de um ano. Terceiro pedido é que você venha participar de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos, e você pode ver os dias e horários, temas dos estudos na descrição aqui desse estudo aqui no YouTube. Nas plataformas, para quem estiver na plataforma, você pode também nos acompanhar no Instagram. Semanalmente postamos a agenda da semana e você pode conferir ali então quais os estudos temos feito ali na igreja, dias e horários. E depois desses pedidos, vamos então para o texto de hoje. Jó capítulo 4, a partir do versículo 7. Eu quero ler apenas 3 versículos com vocês, 7, 8 e 9, que diz: reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento de sua ira eles perecem. Então, agora vem então a primeira acusação aí dos amigos de Jó, sendo o primeiro aí Elifaz. E pelo fato de Elifaz ser o primeiro a falar, a gente entende então que ele era o mais velho, o mais sábio dentre os 3 amigos. E o que vai mostrando para a gente na fala de Elifaz, e ele vai aparecer em 3 ocasiões, essa é a primeira, mas ele aparece em 3 ocasiões aqui para então acusar Jó. E os amigos dele, no caso aí o Elifaz, ele vai acusar Jó de pecar. O Bildade, que é o segundo, e quando estivermos ouvindo então as falas de Bildade, nós vamos perceber que a acusação dele é de que Jó perverteu a justiça. E o Zofar, o último, quando estivermos vendo então ali também as falas dele, a gente vai perceber que a intenção de Zofar, a afirmação dele é de que existe culpa merecida em Jó. Então, há alguma culpa, segundo então aí o Zofar. Bildade vai falar a respeito então da perversão da justiça, mas o nosso caso aqui que Elifaz vai acusar Jó de ter pecado. E a argumentação dele não nos leva muito distante da forma como pensamos hoje em dia. Quando percebemos que alguém tem passado por algumas situações, o dia mal, como a gente já tem falado aí nos estudos anteriores, quando o dia mal chega, então a gente também tem esse mesmo pensamento. Às vezes, quando nós percebemos então que é o outro que está passando pelo dia mal, a gente tem esse mesmo pensamento dos 3 amigos. Pensamento aí
em comum nós seres humanos, quando olhamos então para uma outra pessoa, primeira coisa que nos vem é aquele texto de Gálatas, quando Paulo fala: a tudo que o homem semear, isso também ceifará. É isso que, em outras palavras, ele está fazendo. Ele está falando: olha, ele pecou. Então, se ele pecou, ele está colhendo. A gente percebe isso aí no versículo 8. Pelo que tenho observado, falas aí de Elifaz, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. E até um certo ponto é uma verdade. Mas essa verdade não se aplica a tudo e a todos. Então, quando olhamos o outro passando pelas situações, e aí às vezes a gente percebe que ele plantou e que ele está colhendo, o nosso pensamento talvez primário então, ele merece isso que ele está sofrendo. Só que esse não é um comportamento e um pensamento digno de um cristão. Então, quando nós percebemos essa situação, o que nós precisamos fazer é ter um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão, compaixão pelo sentimento do outro, pelo que o outro está sentindo, pelo que o outro está vivendo. Jesus, em certa ocasião, curou um cego e após curá-lo, Jesus fala para ele: olha, não peque mais para que não te suceda algo pior. Então, no caso desse cego, ele houve um pecado e por isso que ele era cego. Mas Jesus não deixou de curar. Então, quando nós percebemos, então, aí no caminhar, algumas pessoas que vão passando por esse dia mal, seja qualquer que venha a ser o tipo de sofrimento que ele esteja passando, o que Jesus nos sugere fazer é que venhamos ter a mesma atitude do bom samaritano, lá na parábola do bom samaritano. Era um homem qualquer, o samaritano não sabia quem era um homem. O texto na parábola fala apenas que era um homem. E ele, de pronto, parou, pegou esse homem que estava ali semi-morto, como dizem algumas tradições, algumas traduções. Então, ele pega esse homem semi-morto, leva então até a hotelaria, entrega ele para o hoteleiro, aos cuidados do hoteleiro, deixa com o hoteleiro ali 2 moedas para que ele cuide desse homem, qualquer que seja esse homem, até que ele volte. Então, o nosso comportamento tem que ser esse, é isso que Jesus pede para que a gente faça. Então, quando é o outro sofrendo, quando é o outro passando por esse dia mal, ao invés de acusarmos, ao invés de observarmos, devemos assisti-lo na sua necessidade, ir até ele e termos compaixão e estendermos a mão em auxílio a essa pessoa. E essa pessoa pode ter cometido qualquer tipo de pecado, ou pode ser que não cometeu pecado algum. Então, o problema é que nós, então, nos colocamos às vezes como juiz, achando que ele está recebendo aquilo que ele merece. Nosso olhar não deve ser esse, porque o justo juiz é Deus, não somos nós. Agora eu quero um outro olhar, e eu quero destacar para esse outro olhar, que é esse olhar de quando você que está passando pelo dia mal, e você também faz essas 3 acusações a você mesmo. Eu devo ter pecado, eu estou passando por essa situação, e aí então deixa eu examinar, deixa eu ver se houve algum pecado para que eu possa me retratar, para que eu possa, no intuito de mudar essa situação. E a gente precisa entender, em primeiro lugar, que Deus é soberano, e Ele não quer nos castigar.
quando permite que certas coisas venham a acontecer conosco, e esse é o propósito do livro de Jó, mostrar essa soberania de Deus. Ele permite que certas coisas aconteçam com um propósito. Então, o problema é quando nós mesmos começamos a nos acusar, e isso não vai gerar em nós algo bom. A gente devemos sim nos examinar, e não há problema nenhum nisso, mas devemos procurar ter esse olhar, né, sabendo da soberania de Deus, e procurar, buscando o Senhor, entender qual que é o propósito dele, pelo qual ele tem permitido que passemos por certas situações. Certamente você, assim como eu, já passou por um dia mau. E falo isso justamente pelos pensamentos que tive nos dias maus que eu passei aí no passado. Então, em cada um deles eu fui percebendo um agir de Deus, um propósito de Deus, e propósitos distintos, porque, como eu falei, foram dias, né? Não foi apenas um dia, não foi apenas numa situação, mas ao longo da minha caminhada cristã, e mesmo antes da minha conversão, eu passei por certas situações que eu percebi depois, olhando, que Deus permitiu que eu vivesse certas experiências porque Ele queria falar algo específico comigo. Em alguns momentos, Ele queria então mudar certas coisas na minha vida. Em outros momentos, era um olhar para poder reconhecer quem é Deus, reconhecer então que é Deus que cuida de nós, mostrar que somos pobres em espírito, que, como disse Jesus lá em João 15:5, no finalzinho do versículo 5, Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Então essa nossa dependência de Deus e não independência. Então, que você venha ter, se você estiver vivendo nesse dia mau, que você não venha se acusar, mas venha ter essa oportunidade de se voltar para o Senhor e perguntar para Ele qual que é o propósito dele com essa situação. Às vezes, e isso aconteceu algumas vezes comigo, Ele de pronto não falou, mas eu fui vivendo e experimentando cuidado, graça, misericórdia, compaixão da parte do nosso Deus. E isso mudou a minha forma de pensar, a minha forma de agir. E como eu falo algumas vezes, quando o Senhor permite certas situações na nossa vida, o que Ele quer nos passar para um outro nível, para uma outra fase, que é elevar o nosso relacionamento com Ele. Então, que você venha confortar aqueles que precisam ser confortados, ter esse olhar compassivo para o sofrimento do outro. Mas se você é o que está sofrendo aí nesse dia mau, que você venha descansar no Senhor, sabendo da soberania, da graça e da misericórdia dele sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe.